Olá, você mais uma vez. Chegamos à aula 4, Biologia Preparatória Enem. Importante a tua presença. Continue conosco, continue firme, porque você vai sim atingir os seus objetivos. E nós estamos nesse intento. O desejo é que você realmente consiga entender tudo sobre o conteúdo programático, relacionando sim as 30 habilidades e as 8 competências que você vai encontrar na tua prova de Ciências da Natureza. E claro, você vai entender essa proposta contextual e interdisciplinar do nosso curso. E nós vamos estar vendo com vocês um pouco do conteúdo programático hoje, relacionado ainda à parte orgânica de uma célula. Nós havíamos comentado com vocês na aula anterior sobre as proteínas e falamos que as proteínas são os principais constituintes orgânicos de uma célula. Claro que o principal constituinte como um todo proporcionalmente é a água, mas a água é um elemento inorgânico. Nós vamos continuar avaliando mais um pouquinho sobre componentes orgânicos. E nós chegamos hoje a um componente orgânico de importância fundamental, responsável pelo controle da hereditariedade. Obviamente falamos dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, conhecidos mais por DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico. Quem de vocês já não ouviu falar de DNA, de teste de DNA? O que essa molécula tem de tão especial? Como ela se relaciona às demais moléculas? Parte dessa resposta você já tem da aula anterior. Eu comentei com vocês na aula anterior que para a formação de uma proteína é necessário uma receita. E essa receita vem de um DNA. E esse DNA, ele forma um RNA. E o RNA forma uma proteína. Portanto, as receitas necessárias para a formação, elas vêm desse material maravilhoso que são os ácidos nucleicos, que também são moléculas gigantes, encontradas em todos os seres vivos, incluindo aqui os vírus, que nós comentamos hoje que são consideradas meras partículas, também tem DNA ou RNA. O objetivo, portanto, da nossa aula hoje é analisarmos DNA e RNA e compararmos DNA com RNA. Você vai analisar as similaridades e também as diferenças, entender um pouquinho do código genético, que será mais explorado, claro, no conteúdo ligado à genética. Ok? Vamos lá então trabalhar um pouquinho sobre ácidos nucleicos. Acompanhe. Os ácidos nucleicos, eles são macromoléculas também formadas por monômeros, por unidades menores, que obviamente são aqueles tijolinhos que nós havíamos comentado. Então nós comentamos com vocês que nós vamos encontrar macromoléculas, por exemplo, nas proteínas. Proteínas também são macromoléculas. Tá? Só que lá em proteínas nós falamos que os monômeros chamavam-se aminoácidos. Aqui, os monômeros são chamados, se nós falamos em ácidos nucleicos, de nucleotídeos. Então nós vamos ter aqui os nucleotídeos. E eu havia comentado com vocês que o monômero aminoácido ele era formado por um radical, um hidrogênio associado, um grupamento amino e também um grupamento ácido. Agora, do que é formado um nucleotídeo? O nucleotídeo ele tem 3 estruturas básicas. Ele vai ter um açúcar, que nós vamos chamar de pentose. Ele vai ter uma base nitrogenada e vai ter aqui um fosfato. Eu vou colocar aqui PO4 menos. Talvez você já viu esse desenho de uma outra maneira. Esse desenho pode ter vindo assim, ó, fosfato, aqui uma pentose assim representada e aqui representada uma base nitrogenada. É o mesmo desenho. Então, o fosfato, aqui a pentose e aqui essa base nitrogenada. Então, nós vamos ter esse monômero importante chamado de nucleotídeo. E nós vamos ter bases características, como a adenina, a citosina, a guanina e a timina. E se falarmos em RNA, vamos ter mais uma chamada de uracil ou uracila. Na figura abaixo, você observa uma fita de DNA. Essa ligação aqui, no sentido 5'
ó, 3 linhas que nós temos aqui, e aqui 3 linhas, 5 linhas, esse 3 linhas, 5 linhas, vem da posição da ligação no carbono que nós temos aqui, ó. Então nós temos aqui, obviamente, 5 carbonos associados nessa pentose. Então a ligação ocorre no carbono 5 e no carbono 3. Tá? Então as ligações ocorrem no carbono 5 e no carbono 3. Então observem que esta estrutura aqui, ó, para você entender a fita, ó, parte dela está aqui, ó. Tá enxergando essa estrutura, ó? Aqui o fosfato, ok? Ó, a pelotinha, tá? Temos aqui a base, que está aqui, e temos aqui, obviamente, o açúcar, beleza? Então nós temos a junção de 2 fitas aqui. Então nós vamos ter, observem que a junção ocorre entre as bases nitrogenadas, ó. Tá vendo aqui o encaixe ocorrendo? Então nós vamos ter aqui a ligação entre 2 bases nitrogenadas, tá? Beleza? Então vai acontecer o quê? Lá nós tínhamos em proteínas uma ligação chamada peptídica. Ok? Uma ligação peptídica. Aqui nós não vamos falar de ligação entre aminoácidos, mas vamos falar de uma ligação que é feita por pontes de hidrogênio. Ou hoje, como se chama mais, de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é feita com a turma do hidrogênio e o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Tá? Então nós vamos ter aqui ligações de hidrogênio que ocorrem aqui, ó. Então aqui eu tenho tudo ligações de hidrogênio. Obviamente que você pode observar que existe um encaixe ocorrendo. Não é qualquer base que se liga. Então nós vamos avaliar agora como é que isso acontece. Então vamos lá. Quando nós analisamos, primeiramente, o DNA. O que esse DNA tem de tão especial? Primeiro você observa que o DNA tem 2 fitas. Então ele tem fitas. DNA é formado por fitas duplas. Ou uma fita dupla. Tá? Fita dupla. Beleza? O DNA, ele vai ter de especial um açúcar, uma pentose. E essa pentose nós vamos chamar de desoxirribose. Desoxirribose. Vamos ter também, olha que interessante aqui, então a pentose é a desoxirribose. Vamos ter também as bases características do DNA, que são a timina, a citosina, a guanina e a adenina. E tem uma coisa muito importante, que o DNA ele tem a capacidade de sofrer uma duplicação ou de realizar semiconservativa. Guarde isso. Chamada duplicação semiconservativa ou um processo de replicação. Como é que acontece essa duplicação semiconservativa? Gente, para nós não precisarmos representar toda a fita do DNA, a gente só coloca as letras. Vamos imaginar o seguinte, no DNA eu tenho as bases adenina se ligando por dupla ligação de hidrogênio com a timina e a guanina se ligando por tripla ligação de hidrogênio com a citosina. Mas quando a gente representa a nível de exercício, nós colocamos um traço só. Então imaginem que eu tenho aqui uma fita assim, A, T, C, G, A, T. Quem liga com quem, então? O A com o T com o A, o C com o G com o C, o A com o T e o T com o A. Então aqui eu tenho uma fita dupla. Quando esse DNA vai se duplicar, mas por que duplicar, Cornélio? A duplicação ocorre de todo o DNA para que a célula possa realizar divisão celular. Por exemplo, mitose. Vou ter que duplicar todo o DNA. Então, olha o que vai acontecer. Esse DNA vai abrir. Então, essa fita abre. Então, ela vai ficar aqui. A, T, C, G, A, T. E abriu. Aqui ficou
desculpa, vou botar aqui só um pouquinho, T, aqui, A, G, C, T e A. Abriu a fita. O que você está observando que aconteceu? Aqui, ó, a fita abriu. Agora, novos nucleotídeos vão estar se ligando aí. Cornélio, de onde que vem esses novos nucleotídeos? Do alimento. Você comeu uma matéria viva, você desmontou o DNA de um bicho, você vai usar esse DNA para você. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então vai acontecer o quê? Aqui vai entrar aqui, ó, fica aqui, T, A, G, C, T e A. E aqui, A, T, C, G, A e T. Observem duas fitas aqui. Eu vou colocar um realce para você verificar. Essas são as fitas novas, ó. Essas são as partes novas. O que eu quero que você compreenda bem aqui? Você observa que essas duas fitas que estão aqui, elas são rigorosamente iguais? Ou seja, esse é o objetivo. Você quer duplicar uma célula de cabelo e no lugar tem que ter célula de cabelo. Você quer duplicar uma célula de orelha e no lugar tem que ter célula de orelha. Portanto, é uma duplicação, só que ela é semiconservativa. Por quê? Você observa que nesta fita nós temos uma parte que é fita mãe e uma parte que é fita filha. Ou seja, a nova fita ela conserva metade do DNA da fita mãe. Ok? Por isso que a duplicação do DNA ela é uma duplicação semiconservativa. Beleza? Nós temos aí uma característica bem interessante dessa molécula fantástica que é o DNA. Tá? Revisando aqui. O DNA, portanto, é uma macromolécula, é um polinucleotídeo. O DNA ele é uma fita dupla, ele tem a pentose, ou seja, o açúcar chamado desoxirribose, e tem bases nitrogenadas, timina, citosina, guanina e adenina. A adenina se liga por dupla ligação de hidrogênio com a timina, e a guanina se liga por tripla ligação de hidrogênio com a citosina. Seguindo. Agora, vamos comparar com o RNA. O RNA e o DNA. Então, o DNA, a pentose é a desoxirribose. No RNA, a pentose é a ribose. O açúcar é a ribose. Nós vamos ter as bases. Olha que interessante. Nós dividimos as bases em bases púricas e bases nitrogenadas pirimídicas. As bases púricas são a guanina e a adenina. As bases púricas são a timina, a citosina e também a uracila ou uracil. Olha que interessante. As bases púricas do DNA, adenina e guanina. As bases púricas do RNA, adenina e guanina. As mesmas, então aqui é similar. As bases pirimídicas do DNA, timina e citosina. Do RNA, citosina e uracila. Ou seja, o RNA não tem timina. Ele só tem uracila no lugar. A estrutura do DNA é dupla, do RNA é simples. Eu vou desenhar para vocês. O DNA, ele se origina, obviamente, por replicação, que é semiconservativo. E o DNA, ele se origina por replicação, que é semiconservativa. Agora, o RNA, ele deriva de transcrição, ou seja, a origem dele é a partir do DNA que formou os RNAs. Tá? Qual é a função básica relacionada ao DNA? Toda informação genética, todas as receitas.
Qual é a informação, a função básica relacionada ao RNA? Sintetizar as proteínas. Então, no DNA eu tenho todas as receitas. No RNA eu tenho como faz. Qual é a enzima para fabricar DNA? A que abre a fita é a DNA polimerase. E a que abre a fita de DNA para formar RNA é a RNA polimerase. Então, se você pega uma fita de RNA, ela é assim. Ela é simples. Então, vou ter aqui A, U, C, G, U, A. Não existe timina. Ok? A fita de RNA, ela é simples. Então, eu vou grifar o que é diferente aqui. Ó. A pentose, no RNA desoxirribose, no RNA ribose. Isso é diferente. Bases pirimídicas, citosina e timina no DNA, citosina e uracila no RNA. Estrutura do DNA, fita dupla, RNA simples. Origem do DNA, ele se origina por replicação ou duplicação semiconservativa. Se auto-origina. Do RNA, o RNA deriva do DNA por transcrição. Função do DNA, informação genética global, geral. Do RNA, síntese proteica. Qual a enzima que possibilita a duplicação desse DNA? A síntese do DNA. É a DNA polimerase que faz abrir a fita. Quem que faz abrir a fita do DNA para formar RNA? A RNA polimerase. Então, se nós voltarmos aqui nessa figura, ó, nessa figura nós temos aqui, ó, nessa posição, quem que permitiu abrir esta fita aqui foi a DNA polimerase. Por que que foi ela? Porque ocorreu formação de DNA. Se tivesse ocorrido a formação de RNA, teríamos a RNA polimerase. Beleza, pessoal? Seguindo. Outro aspecto bem significativo. A porcentagem de bases pirimídicas e bases púricas, ela tem que ser proporcional. A quantidade de bases pirimídicas e púricas num DNA é a mesma. Ou seja, pirimídicas C mais T tem que ser igual a G mais A. Então vamos imaginar que eu tenho num DNA, assim, a seguinte pergunta, eu tenho lá uma quantidade no DNA de adenina igual a 20%. Tá? E o autor quer saber qual é a base, quantos por cento eu tenho de timina, quantos por cento eu tenho de citosina e quantos por cento eu tenho de guanina. Então você sabe que a adenina, ela se liga à timina. Então se eu tenho 20% aqui, eu tenho que ter 20% aqui. E você sabe que a guanina se liga à citosina. 20 mais 20 totalizou o quê? 40%. Quanto que falta para 100? 60%. 30% para a guanina e 30% para a citosina. Ó, totalizou 60%. Se você quiser tirar a prova real, ó, citosina mais timina é igual a guanina mais adenina. Vamos lá, tirando a prova real. Citosina, quantos por cento? 30%. Desculpe. Timina, quantos por cento? 20%. Guanina, quantos por cento? 30%. Adenina, quantos por cento? 20%. Aqui, 50%. Aqui, 50%. 50 igual a 50? Sim. Então, a quantidade de bases púricas e pirimídicas é a mesma. Cuidem bem com essa regra aqui, tá, gente? Beleza? Vai te ajudar na resolução de vários exercícios, tá? Vamos analisar com carinho aqui. Em 1950, Erwin Chargaff e os colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à de timina e a quantidade de guanina é igual à de citosina, na grande maioria das duplas fitas do DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de bases púricas A mais G e o total de pirimidinas
C mais T eram iguais. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com adeninas, timinas, guaninas e citosinas. Gente, isso caiu aonde? Enem 2016, segunda aplicação. Talvez alguns de vocês fizeram essa prova. Tá? Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples exemplificada pelo professor? Então, olhem só. Eu tenho que ter a mesma quantidade de bases púricas e pirimídicas. Então, ó, as bases púricas, guanina mais adenina, tem que ser igual à quantidade de citosina mais timina. Tá? Só que eu sei, ó, que a adenina se liga à timina. Então tem que ter a mesma quantidade de adenina e timina. Eu tenho que ter a mesma quantidade de citosina, tá, que se liga à guanina. Então eu vou procurar. Se eu tenho 20 de adenina aqui, ó, eu tenho que ter 20 de quem se liga a ela, de timina. Eu tenho 20 de timina aqui, eu tenho 25. Já não dá. Se eu tenho 25 de adenina aqui, eu tenho que ter 25 de timina. Ó. Já não dá, tem 20. Se eu tenho 45 de adenina, eu tenho que ter 45 de timina. E eu tenho 55 de guanina e 55 de citosina. Se eu tenho 50 de adenina, eu tenho 50 de timina. Eu vou ter 50 de citosina e 50 de guanina. Eu vou ter adenina 55, timina 55, guanina 45 e citosina 45. O que nós vamos analisar aqui? Tá? Ó, a quantidade de bases adenina e timina tem que ser a mesma. Aqui tem um pequeno detalhe, teve um itemzinho que está errado aqui. Essa alternativa aqui acho que era 55, tá? Foi um erro de cópia aqui. Então a quantidade de adenina e timina aqui é a mesma. A quantidade de guanina e citosina aqui é a mesma. Tá? Então nós vamos ter o quê? A adenina que se liga à timina. Então a gente vai pegar a base guanina e a base adenina, que são bases púricas. Então as bases púricas, vamos ter a adenina 45 mais a guanina 55, que é igual às bases pirimídicas. Pirimídicas, nós vamos ter a timina, que é 45, mais a citosina, que é 55. Vou ter aqui 100, que é igual a 100. Observem que aqui ele não fez a proporção de 100%, né? Ele fez só em número, tá? Mas isso não altera em nada, porque ele falou a quantidade de nucleotídeos, ele não colocou a porcentagem, beleza? Só tem um errozinho aqui, ó, acho que foi na hora de digitar, aqui, se eu não me engano, aqui era 55, algo mais ou menos nesse sentido, tá? Aqui tem um errozinho básico aí, tá? Então nós vamos ter o quê? A quantidade de bases púricas e pirimídicas aqui não é proporção, tá? Ela é a mesma na letra C. Uma questão interessante que caiu agora, fresquinha para você aí, tá? Outro exemplo. O DNA ácido desoxirribonucleico, material genético de seres vivos, é uma molécula de fita dupla, que pode ser extraída de forma caseira a partir de frutas, como o morango ou a banana amassado, com o uso de detergente. Ó, uso de quê? Detergente. Detergente sempre é usado para quebrar a membrana celular. Creio que muitos de vocês já fizeram isso aqui em laboratório, no ensino médio, né? Do sal de cozinha, tá? De álcool, que é usado para separar, comercial, e de uma peneira ou de um coador de papel. Tá? O papel do detergente nessa extração de DNA eu já havia comentado, né? Porque assim, você tem uma célula. A célula, grosso modo, a maior parte do DNA se encontra aqui. Ok? Então você vai ter aqui, né, o DNA dessa célula. E eu quero separar esse material genético. Tá?
Obviamente que eu tenho que romper essa membrana. Depois, obviamente, separa-se o DNA do restante que está ali. O álcool é usado nessa separação, álcool bem gelado, por sinal. Tem que deixar dormir no congelador o álcool, tá? Mas o detergente, a função dele é romper essas membranas para permitir a mistura desse material genético com o todo. Então ele vai romper as membranas celulares. Então ele rompe essa também. Tá? Por quê? Na verdade, o detergente, né, e no sentido de romper, ele emulsifica as gorduras. Emulsificar. Ele é um agente emulsificante. Tá? Só que, na verdade, ele vai emulsificar, possibilitando a quebra. Lembrem que a membrana plasmática ela é lipoproteica. Tem lipídios e existem proteínas associadas. Tá? Então, esse agente emulsificante ele vai facilitar a separação das moléculas. Então, ele facilita a separação, ele facilita a ruptura dessas moléculas. Ok? Então, o papel do detergente é aglomerar o DNA em solução para que se torne visível? Não. Promover a lise, a destruição mecânica do tecido, não vai esfregar nada lá, não é mecânico, então não dá. Emulsificar a mistura para promover a precipitação do DNA. Não, a precipitação, a separação é feita com álcool. Então não dá. O detergente é emulsificante, mas não é essa a função. Promover atividades enzimáticas para acelerar a extração. Não tem atividade enzimática. Então a função é romper as membranas celulares para a liberação do DNA em solução. Essa seria a alternativa correta, portanto, a resposta é a letra E. Próxima questão que nós temos aí. Próxima questão diz assim: um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que proporciona melhor hidratação dos cabelos. Então, diz que aqui tem DNA vegetal. Claro, se tiver uma parte de um ser vivo aí, tem DNA. Tá? Ok? E o DNA é interessante. Beleza? Aquelas letrinhas, né, que vão ter adenina, timina, citosina, guanina, todos os seres vivos têm. Então, na verdade, nós falamos que o código genético que esse DNA carrega, ele é universal. Por que ele é universal? Porque nesse código, adenina, timina, guanina, citosina, todos os seres vivos têm. Ou quase todos. Vírus podem ter DNA ou RNA, né? Então ele diz assim: sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA de qualquer espécie serviria, já que tem a mesma composição. De origem vegetal é diferente quimicamente dos demais, pois possui clorofila. Das bactérias poderia causar mutações no couro cabeludo. Os animais encontra-se sempre enovelado e é de difícil absorção. De características básicas, assegura a sua eficiência hidratante. Na verdade, sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, olha a pergunta, é correto afirmar. Se ele quer colocar DNA ali dentro, ele poderia pegar de qualquer organismo, porque o DNA ele é universal ou quase universal. A letra B, de origem vegetal, é diferente quimicamente dos demais? Não é. De bactéria, pode causar mutações no couro cabeludo? Não tem nada a ver. Os animais sempre estão enovelados? Não. E de difícil absorção, ele não vai ser absorvido, é uma molécula gigante. De características básicas, que assegura ser eficiente e hidratante? Não. Essa não é a característica química relacionada aí. Então, portanto, de qualquer animal ou vegetal, ou de qualquer ser vivo serviria porque o código genético é universal ou quase universal. Portanto, letra A. Gente, um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal.